Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Fiquei meio afastado desses vídeos por causa ainda dessa situação, né, que a gente falou e tudo mais, esse evento que teve. Tá agora meio que finalizando, então eu aproveitei esse espacinho agora para poder fazer um vídeo, porque tem muita coisa para a gente falar. Chances reais do Clube do Remo, o que está acontecendo? O Remo realmente é favorito? Calma que a gente vai explicar essa situação, tá? Vou explicar também para vocês o que foi que aconteceu em relação à decisão do STJD sobre o mando de campo. Vai ter punição, não vai ter punição? Casa cheia, lotação novamente, caldeirão novamente, tudo indica que vai ser um novo caldeirão no jogo do Remo contra o Volta Redonda, e vamos ver também aí qual é a provável escalação que pode ir para esse jogo contra o São Bernardo. Então fica até o final para você poder entender tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, beleza? Bom, galera, vamos lá. Bom, seguinte, primeiro vamos falar sobre essa questão aí das chances reais do Clube do Remo. Chance real, o Clube do Remo é favorito, está saindo em um monte de lugar, vamos entender isso, tá? O que acontece? O site Chance de Gol, ele coloca umas probabilidades, isso desde o início da Série C até o final dela, tá? E essas probabilidades, elas modificam aí de acordo com o rendimento do time na competição. Pois bem, o que acontece hoje é que o Clube do Remo, com o rendimento melhor, né, com essa virada de chave nesse rendimento dentro de casa, principalmente, o Remo aí chega com chances reais de acesso e chega realmente com favoritismo, mas não é um favoritismo total. Tem que lembrar que tem dois grupos, tá? E o Remo é favorito, um pouquinho favorito, a mais do que o segundo, digamos assim, do seu grupo. Tá? Então, o Remo hoje tem uma probabilidade de acesso de 57,7%. O Volta Redonda tem uma probabilidade de 55,5% de acesso. Tá? O Botafogo da Paraíba tem 43,7% e o São Bernardo 43,2%. Esse é o panorama do grupo do Remo em relação à probabilidade de acesso, a favoritismo em relação à probabilidade de acesso. Enquanto que no outro grupo, tá, o Atlético aparece com 89,7% de probabilidade, né, de chances de acesso. A Ferroviária aparece com 76% de chance de acesso, enquanto que o Ipiranga aparece com 18,5% de acesso, né, de chance de acesso, e o Londrina com 15,7% de chance de acesso. Ou seja, isso demonstra que apesar do Clube do Remo ter um leve favoritismo, mas é um grupo muito embolado, é um grupo muito parelho. Veja bem, a distância entre o Remo, que tem 55,5%, e o São Bernardo, que tem 43,2%, é de cerca aí de 7 com 5, 15, 12 pontos. É cerca de 12 pontos percentuais, tá? É 12 pontos percentuais a diferença do primeiro, que é o Clube do Remo, que tem uma chance maior nesse momento, para o São Bernardo, que tem uma chance menor nesse momento, tá? Enquanto que no outro grupo, a diferença é muito maior. Veja, o Atlético tem 89,7% e o Londrina, que é o que tem um percentual menor, tem 15,7%, são para mais de 70 pontos aí de percentual em relação a essa situação. Então isso quer dizer o quê? Que de acordo com as probabilidades com a matemática, o grupo dos Atlético, Ferroviária, Ipiranga e Londrina está praticamente aí definido. Mas Jorge, como é que tu podes dizer isso? A gente não tem como afirmar. Eu estou falando em relação aos percentuais, aos números. Em relação aos números, a diferença é muito grande, totalmente diferente do grupo do Remo. Então, assim, o Remo, no geral, ele não é o favorito. O favorito, no geral, é o Atlético. Depois vem a Ferroviária, depois vem o Remo, depois o Volta Redonda, tá? Esses aí seriam os 4 favoritos ao acesso nesse momento. Mas tem muita coisa ainda para rolar, só foi a primeira partida, uma partida dentro de casa que o Remo fez o dever de casa, então tem que ter muita calma nessa hora. E lembrem-se, gente, toda vez que a gente coloca um favoritismo para o Remo, dizer que o Remo só depende dele sempre dá errado. Então, para todos os efeitos, o Remo tá difícil a situação, tá bem complicada. Não sei se o Remo vai para o acesso, e assim a gente vai, tá? Pé no chão sempre, para não zicar isso, pelo amor de Deus. Bom,
Falando ainda sobre essa partida contra o São Bernardo, né, que vai acontecer agora nessa segunda rodada aí do quadrangular final da Série C, o Remo tem a volta do Bruno Silva e tem a volta também do Liger. Aí muita gente me pergunta, Jorge, ele vai mexer no time? Ele vai deixar o mesmo time que estava? Gente, é o seguinte, o que eu sempre falo, né, para algumas pessoas que já me perguntaram, e eu venho falando exatamente a mesma coisa. O Bruno Silva hoje, ele é o capitão da equipe, ele é o cara que vai comandar, vai articular o meio de campo, é ele que dá o passe, é ele que controla, é ele que cadencia, é ele que vai em cima, é ele que faz a engrenagem rodar ali no primeiro passe, num passe de qualidade, e até mesmo numa marcação em bloco médio. É ele quem comanda todas as ações. Ele é o capitão da equipe. É muito difícil o capitão da equipe ficar do lado de fora. A mesma coisa o Liger. O Liger, de todos os zagueiros que nós temos, o Liger é o que joga melhor de zagueiro central. Não que o Bruno Bispo tenha sido ruim, não. Mas o Liger é o que joga melhor de zagueiro central. Então, assim, é muito lógico, pelo menos para mim, que esses dois vão voltar. E aí o Jadson volta para o ataque lá pelo lado esquerdo, o Rodrigo Alves volta para o banco de reservas, tá? E fica Bruno Silva e o Pavani no meio de campo, controlando as ações ali. Volta o Liger, sai o Bruno Bispo, o Bruno vai para o banco de reservas e está formado o time. Na minha cabeça, na minha concepção, é isso que vai acontecer, até mesmo porque a gente sabe que o São Bernardo tem um meio de campo muito potente. O São Bernardo tem uma troca de passes e uma marcação no meio de campo muito forte. Então o Remo precisa de alguém ali que seja realmente daquela posição, que possa ter, que tenha experiência suficiente para poder controlar a partida naquele setor. Esse jogo entre Clube do Remo e São Bernardo, ele vai ser definido no meio de campo. É onde vai ter a briga maior. Então o Remo precisa realmente de um cara que seja daquele setor, que tenha a experiência necessária, que saiba cadenciar, que saiba fazer a bola girar, e esse cara é o Bruno Silva. Não que o Jadson não tenha feito isso também, mas o Jadson é aquele coringão, né? O Jadson é aquele cara que joga em todas as posições, mas é melhor ter nessa hora, nesse momento, um cara que tenha a expertise daquele setor. Então, para mim, o Bruno Silva volta, o Liger também, e ele refaz o time com o Jadson lá na frente. Beleza? Bom, em relação à perda de mando de campo, bom, o GE trouxe, eu acho que foi no dia 28, eu acho que teve uma matéria do GE, no dia 28, se eu não estou enganado, sobre a possível perda de mando de campo do Clube do Remo numa sessão, eu acho que é assim que a gente fala, numa sessão que haveria hoje, né? No STJD, para poder julgar os acontecimentos lá daquele jogo ainda entre ABC e Clube do Remo, que teve a invasão de campo, enfim, toda aquela confusão. Pois bem, o STJD definiu, né, o relator, né, definiu e despachou, dizendo que a PJD, que é a Procuradoria, né, de Justiça Desportiva, eu acho que é isso, deveria primeiro ajustar alguns pontos na intimação, né, para que isso pudesse ser levado novamente à pauta. E naquele momento ele estaria tirando da pauta esse pedido, né, e ele seria julgado posteriormente. Então isso quer dizer o quê? Que ele não vai mais ser julgado? Não, ele vai ser julgado. Só que ele vai para o final da fila. E a justiça, né, como qualquer tipo de justiça, ela está cheia de processos. Então isso determina, né, isso leva a crer que o Clube do Remo vai ter aí um tempo ainda até que isso possa ser julgado. Talvez isso só seja julgado após o final da Série C, o término da Série C, para que, se for condenado, cumpra uma perda de mando de campo na próxima competição, tá? Que, se Deus quiser, vai ser a Série B. E aí vai ver como é que o Remo vai se desenrolar em relação a essa situação. Mas nesse momento, sem perda de mando de campo. Falando em sem perda de mando de campo, já temos aí mais de 12 mil ingressos vendidos. 12 mil ingressos vendidos, estamos falando de um jogo que vai acontecer daqui a 10 dias somente. Há 10 dias, daqui a 10 dias vai acontecer a partida entre Clube do Remo e Volta Redonda no Mangueirão, indicando que vai ser novamente Caldeirão. Talvez tenhamos aí novamente mosaico duplo, uma festa maravilhosa, para quem sabe empurrar a equipe para mais uma vitória. Já imaginou o Clube do Remo conseguindo uma vitória sobre o São Bernardo de 1-0, de meio a zero,
voltando, enfrentando o Volta Redonda dentro de casa, podendo ter a terceira vitória seguida, algo que ainda não aconteceu na temporada da Série C para o Clube do Remo, seria aí fantástico para o Leão, até porque seria um salto gigantesco nessa busca pelo acesso. Calma, muita calma nessa hora. Antes do Volta Redonda tem o São Bernardo, é fora de casa, é um time chato, é um time muito bom, é um time que joga muito bem em casa, é muito forte, então a gente tem que estar muito concentrado primeiro para ir para lá, fazer o nosso melhor e quem sabe trazer esses 3 pontos. Se trouxer de lá pelo menos 1 ponto já seria bom, mas se trouxesse esses 3 pontos seria assim fantástico, porque a terceira e a quarta rodadas o Remo vai jogar contra o Volta Redonda. Primeiro em casa, podendo aí provavelmente ter uma vitória e quem sabe conquistar o acesso já na quarta rodada com um empate contra o Volta Redonda ou até uma vitória contra o Volta Redonda, enfim, daria para o Remo fazer isso. Então seria o cenário fantástico e ideal, mas o Remo precisa ter muita concentração porque vai pegar um time que se classificou muito antes, bem antes, mas que veio caindo de rendimento. Mas isso também não quer dizer absolutamente nada. Foco total, o Remo é quem precisa correr atrás do resultado e o Remo vai para isso, para esse jogo fora de casa. Beleza? E para finalizar esse vídeo de hoje, deixa eu falar para vocês sobre uma novidade aqui no canal Meu Poderoso Leão. É a parceria com a BetVip. A BetVip, que é uma grande casa de aposta também, que vem crescendo cada vez mais, que vem numa tomada, um crescimento muito grande, tem odds fantásticas, tem assim os melhores jogos, as melhores odds para você chegar lá, apostar e garantir também uma grana extra. Como é que você vai fazer? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você vai clicar lá e olha só o que eu vou te dizer, presta muita atenção, tá? Você vai colocar um valor na banca e você vai ganhar exatamente o mesmo valor de bônus. É isso mesmo, eu não estou mentindo, pode fazer o teste. Coloca, vai lá, se inscreve, vai lá, se cadastra, coloca R$10 na banca, você vai ver que vai entrar mais 10 de crédito, tá? De bônus. Coloca R$50 na banca, vai entrar mais R$50 de bônus. Coloca R$200 na banca, vai entrar mais R$200 de bônus. Essa promoção, tá, de cadastramento de novos acessos vale até R$600. Então, se você colocar R$600 na sua banca, você ganha mais R$600 de bônus. Detalhe, esse bônus é para ser utilizado em 24 horas. Dá aí para utilizar tranquilamente. São muitos jogos, dá para você fazer as apostas, dá para você, como a gente fala, brincar de pira na BetVip e ir lá ganhar o seu dinheirinho extra. Então não perde essa oportunidade depois do vídeo agora. Vai na descrição e no comentário fixado e já clica no link e se cadastra na BetVip. Valeu, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera. Um grande abraço. A gente vai continuar aí verificando tudo que está acontecendo no Clube do Remo e trazendo aqui para vocês. Então não se afasta. Nem aqui do canal Meu Poderoso Leão no YouTube e nem também das redes sociais. Beleza? Valeu, um grande abraço. Fui!